pares para ficarem de pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Pode se assentar. Expediente. Solicito aos secretários que procedam à leitura das matérias constantes da pauta do expediente. Número 1. Moção de pesar. Ao senhor excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, Estado de São Paulo. Moção de pesar. Apresentamos à mesa ouvido plenário e dispensa as demais formalidades elementais, moção de pesar pelos falecimentos de José Correia Ló e José Pedro da Silva, causando grande emoção no seio da nossa população, considerando os laços de amizades que ligam a família enlutada à nossa comunidade, que se dê ciência dessa justa homenagem e a família enlutada. Sala da sessão, Gervásio Alves Pereira, 20 de fevereiro de 2017, assinado por todos os vereadores. Indicação número 05/2017. Indicação 05/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar em nossa cidade o centro de zoonose e doação de animais domésticos. Sala de sessões Gervásio Alves Pereira, 20 de fevereiro de 2017. Vereador Fabiano dos Santos Pinheiro. Justificativa. Em nosso município há muitos animais domésticos soltos pelas ruas, trazendo perigo à nossa população, tanto pelo perigo de transmissão de doenças, bem como gerando riscos de causas de acidente, sem contar o sofrimento que esses pobres animaizinhos passam dependendo da boa vontade de algumas pessoas para alimentá-los. Sendo assim, venho através dessa solicitar que seja criado um local para que esses animais possam ser recolhidos e cuidados por pessoas que têm o dom e o carinho com eles e ali recebem alimentação, vacinas, etc. E que ficam à disposição para doação por parte dos nossos munícipes que têm o desejo de ter um animal de estimação. Caso não haja possibilidade de estar um centro de zoonoses de imediato, peço analisem a possibilidade da realização de campanhas de castração em convênio com os veterinários de nossas cidades, objetivando a redução indiscriminada de animais domésticos pelas ruas de nossa cidade. Vale ressaltar que esta mesma indicação também foi apresentada nas legislaturas anteriores e até o presente momento nenhuma previdência foi tomada. Indicação número 06/2017. Indicação 06/2017. Indico ao senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de implantar sistema de monitoramento de entradas e saídas de nossas cidades, bem como nas praças e rurais centrais. Sala da sessão Gervásio Alves Pereira, 20 de fevereiro de 2017. Assinado pelo vereador Fabiano dos Santos Pinheiro. Justificativa. Através de pesquisa, pude verificar que há um grande número de cidades que estão fazendo uso desse mecanismo de segurança para evitar a ocorrência de delitos ou auxiliar de autoridades na identificação dos criminosos. Sabemos que um investimento em um pouco ato, mas disso colocaríamos apenas nos pontos centrais da nossa cidade, nas praças, nas ruas, nas entradas e saídas. Monitoreamos uma central em permanente contato com a polícia, onde os proprietários, guardas municipais, poderiam realizar o sistema de monitoramento. A Câmara de Segurança inibe o infrator que, ao saber que está sendo monitorado, desiste de cometer tal delito, o que aquele que tem conhecimento de que, se porventura cometê-lo, poderá facilmente ser identificado. Tal instalação se torna eficiente também devido ao trabalho rápido, onde, sendo verificado algum envolvimento suspeito, a central de monitoramento solicita que a polícia se desloque até o local, prendendo o infrator em flagrante ou evitando que o crime aconteça. Indicação número 07/2017.
Indicação número 7/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de brinquedos como escorregadores, balanços e gangorras na área de lazer da Chopinlândia. Sala de sessões Gervásio Alves Pereira, 20 de fevereiro de 2017. Indicação do vereador Hamilton Carlos Júnior. Justificativa. Nossa cidade sempre foi modelo de beleza, com lugares bem atrativos para a nossa população, a qual podemos citar como exemplo o Parque da Chopinlândia. Lá já foram construídas inúmeras benfeitorias, como pista de caminhada, piscina, quarto esportiva, área para churrasco e algumas delas, como a pista de skate, que é uma antiga reivindicação dos nossos jovens, está em plena execução. Porém, mediante um lugar tão lindo, ainda com espaço ocioso, muitos de nossos munícipes têm nos procurado e cobram a colocação de brinquedos no referido parque, citando como exemplos instalados no Parque da Cultura de Votuporanga. Iniciativa esta que valorizou aquele espaço e fez com que adultos e crianças tivessem uma opção de lazer sem qualquer custo, trazendo a família para um convívio saudável com a natureza e proporcionando a integração familiar tão esquecida nos dias atuais, mediante a solicitação não gerar grandes custos aos cofres públicos. Aguardo o atendimento imediato. Indicação número 08/2017. Indicação número 08/2017. Indico ao senhor excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de se efetuar serviço de manutenção e aquisição de equipamentos para as escolas municipais, conforme justificativa abaixo. Sala da sessão Gervásio Alves Pereira, 20 de fevereiro de 2017. Assinado pelo vereador Hamilton Carlos Júnior. Justificativa. A NMF Vicente Santoro a necessidade de se efetuar serviço de manutenção, reforma e ou reparos no sistema elétrico e hidráulico, bem como instalação de portas no banheiros masculinos. Esses locais requerem serviço de manutenção constante, considerando que as avarias podem provocar custos curtos-circuitos, vazamentos e, consequentemente, acidentes e prejuízos. Ainda na Vicente Santoro, a necessidade de instalar cortinas nas salas de aulas, considerando que além da claridade excessiva que prejudica o rendimento escolar e a falta das mesmas contribui para o aquecimento, principalmente nesse período de verão. Outro serviço que requer urgência é que, quando a ampliação de refeitório daquela escola, que se devido ao aumento das matrículas já são insuficientes para atender a demanda. ENE Ayrton de Medeiros Vicente Santos. Em ambas as escolas, nota-se a necessidade de adquirir novos equipamentos para a cozinha, como processadores, liquidificadores, Coefic e outros de extrema importância para a execução dos serviços de formas mais práticas, prevalecendo a boa qualidade. Ayrton de Medeiros, a referida escola encontra-se privada de sala de televisão, brinquedoteca, pedagogia de sala de artes, sala de televisão. Aumento das crianças assistem televisão no pátio por onde circulam alunos, professores e funcionários, sendo, portanto, totalmente inadequado, pois, além da dispensão, atrapalha o funcionamento das demais salas. Sala de artes. Nesta fase, os alunos de artes se resumem em desenhos e pinturas. Assim, descaracteriza totalmente as salas de aulas que, após essa atividade, prevenciam de limpeza e regularização. O ideal é de ter uma sala ambiente própria para essa atividade pedagógica, que tanto auxilia no desenvolvimento infantil. Brinquedoteca pedagógica, por não haver lugar adequado, as crianças se utilizam da mesma sala em que estudem para brincar, descontrair. Portanto, é de extrema necessidade a instalação de requerida biblioteca, pois não se pode negar a importância do brincar, dos brinquedos e jogar pedagógicos para desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Através de brincadeiras, a criança desenvolve sua coordenação motora, suas habilidades visuais e ativas, sua criatividade e inteligência. Considerando a necessidade de se efetuar os serviços mencionados com a maior habilidade possível,
conto com atenção especial a Vossa Excelência, saliente de que os recursos para executar os referidos serviços são oriundos do Fundeb. Indicação número 09/2017. Indicação 09/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que tome as medidas cabíveis no sentido de realizar em nosso município o programa Cidade Limpa. Sala de Sessões Gervásio Alves Pereira, 20 de fevereiro de 2017. Fabiano dos Santos Pinheiro. Justificativa. O programa Cidade Limpa tem como objetivo de estimular o auxílio dos cidadãos através de uma ação organizada para, como o nome já diz, manter a cidade limpa e proporcionar meios e recursos para que essas ações organizadas desenvolvam a melhoria da limpeza dos bairros, das residências em geral e despertar o espírito solidário de toda a comunidade em cuidar e zelar dos bens de uso comum. O presente programa também colabora no combate à propagação do mosquito causador da dengue, zika, chikungunya, pois, ao se livrarem de todo o entulho ou utensílios que não lhes servem mais, estarão indiretamente eliminando os criadouros e contribuindo para uma cidade mais limpa e saudável. Sugiro que tal programa, como já ocorreu no passado, seja realizado por bairros, com anúncio de carro de som dos dias e horários a qual todo lixo, utensílios domésticos, restos de construção ou algo que não sirva mais para os nossos munícipes possa ser depositado nas caçambas para o recolhimento. Indicação número 10/2017. Indicação número 10/2017. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de efetuar serviços de sinalização, demarcação de vagas que orientem os motoristas quanto ao estabelecimento de seus veículos nas vias públicas da cidade. Sala de Sessão Gervásio Alves Pereira, 20 de fevereiro de 2007. Assinado pelo vereador Isaquiel Alves da Silva. Justificativa. É sábio que a sinalização de trânsito informa e orienta os usuários de vias e o respeito às mesmas garante um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres. Nota-se que os motoristas, em geral, em decorrência da falta de sinalização, estabelecem seus veículos conforme surgem as vagas. Entretanto, como não há demarcação de vagas intermitentes, não há critério para estacionar. Dessa forma, os espaços são mal utilizados pois no lugar onde permitem estacionar 2 ou mais carros, estacione somente 1 ou 2. Portanto, indico ao excelentíssimo senhor prefeito que autorize a execução de serviços de pinturas de solo devido aos meios fins e respectivas vias, com a maior brevidade possível. Indicação número 11/2017. Indicação número 11/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir em nosso município uma piscina adequada para a hidroginástica, para atendimento às pessoas que necessitam dessa terapia. Sala de Sessões Gervásio Alves Pereira, 20 de fevereiro de 2017. Indicação do vereador Isaquiel Alves da Silva. Justificativa. Ao longo de todo o tempo foram construídas em nosso município algumas piscinas, as quais podemos citar a do CCI e da Chopinlândia. Porém, nenhuma delas possui estrutura própria para hidroginástica ou hidroterapia, com cobertura, acesso para cadeirantes, barras necessárias para o bem andamento dessa atividade, que é de grande importância, principalmente para proteger as articulações dos impactos causados pela atividade no dia a dia, cujos benefícios são comprovadamente eficazes. Normalmente, a hidroginástica é um tipo de atividade física voltada para idoso, que sofre com dores articulares ou mesmo com osteoporose, que, ao impedirem de fazer qualquer tipo de atividade física, apresentando-se como uma ótima possibilidade de prática, não apenas para os idosos,
mas sim para todas as pessoas, principalmente crianças e gestantes, que também requerem um cuidado especial. Dessa forma, indico a necessidade de se construir uma piscina para essa finalidade, com a maior brevidade possível, considerando os benefícios que ela oferece. Boa noite a todos. Antes de nós iniciarmos o tema livre, por uma questão regimental, nem o público, nem os vereadores, nem o presidente da casa pode se manifestar durante o período em que o vereador, que pela ordem está inscrito, for usar a tribuna. Então, para que seja respeitado esse espaço democrático de manifestação do parlamentar. E também vale a pena ressaltar que nenhum outro vereador pode entrar com uma parte em relação ao outro que esteja usando a tribuna, porque é o que prega o nosso regimento da casa. Tema livre. O horário agora será destinado ao uso da palavra, versando sobre o tema livre. Usará da palavra pela ordem o vereador devidamente inscrito. Pela ordem, vereador Lucas. Boa noite a todos. Boa noite. É muito gratificante, é a nossa segunda sessão e a gente vê o plenário com pessoas que querem realmente saber o que está acontecendo na cidade. Nós que estamos legislando pela primeira vez, ficamos contentes. Vou cumprimentar o nosso presidente da mesa, Rafael Nilson, os demais vereadores que compõem a mesa diretora, em nome do meu time e os demais vereadores. Em nome do nosso Luiz Expedito, cumprimento todos os presentes. Eu gostaria de estar falando somente, dando um recado. Nós fomos questionados sobre o que está acontecendo na escola Cícero Osberti e na e-mail com relação a uniformes. Que seria a competência do município estar dando uniformes para os nossos munícipes, nossos filhos munícipes. Entrei em contato com o diretor regional de ensino. Não é obrigatoriedade da escola fornecer para os nossos filhos. A Cícero Osberti é uma escola estadual, competência do governo do estado. A nossa escola Vicente Santoro, competência do governo municipal. Na escola estadual Cícero Osberti, professor Cícero Osberti, existe a APM, que algum pai ou alguma mãe que não tenha condições de ter esse uniforme, vá até a direção e procure a APM para que ela possa estar no caso, fornecendo, mas vê a necessidade. O que significa ter uniforme nos dias de hoje? Para que serve o uniforme para nós? Na verdade, ele serve como segurança para os nossos filhos. Meu filho vai para a escola, sua filha vai para a escola, minha filha vai para a escola. Qual que é a forma que eu tenho de identificar ele, se caso ele não for, ele matar a aula, Qual que é a forma que nós temos? Está uniformizado andando pela rua. Polícia, conselho tutelar, os órgãos competentes, vai ver que aquele garoto ou aquela garota está fora do período de aula, ele tem a obrigação de verificar o que está acontecendo. Por que ele não está no período letivo? A título de informação. Então nós, às vezes criticamos algumas coisas, mas a gente também tem que ver, a gente tem que entender como proceder. A mesma coisa na escola aqui na Vicente Santoro. Não é obrigação do prefeito dar uniforme. Não é obrigação. Nós
temos que entender o momento que a gente atravessa. Os pais que têm condições, ele vai comprar o uniforme para o seu filho. Aqueles pais, aquelas crianças que são zelosas, para o ano seguinte estarão doando esses uniformes para os outros filhos. Então, assim, tem muitas coisas que nós como comunidade, nós como pai, como mãe, nós temos que agir também. A gente não pode ficar esperando somente dos órgãos competentes. Sim, existem obrigações, mas existem direitos e deveres. Então a gente precisa entender um pouquinho isso, né? Mas as pessoas que tiverem dúvidas, vá até a escola, procura a PM, vai até a escola, procura a direção. Quem não tem condição na escola municipal, vá até o CRAS, vai lá, vai se informar o que pode ser feito e o que não pode, né? Eu, Lucas, por ser o meu primeiro mandato, eu estou muito contente com a comunidade, porque várias pessoas estão vindo perguntar para a gente: pode ser feito isso? Quando a gente não sabe, eu peço, aguarde que eu vou procurar e te darei uma resposta. E tenho procurado dar as respostas para todas aquelas pessoas que estão tendo dúvida. Então, assim, continue, sim, comunidade, cobrando dos seus vereadores, mas cobre e espere uma resposta. Às vezes a gente cobra uma coisa que a gente não está nas nossas mãos. Então cobra sim, deve cobrar, né? Deve cobrar dos seus vereadores, mas dê pelo menos um tempo para que ele, se ele não saiba dar a resposta naquele momento, para que ele possa, num segundo momento, te esclarecer, tá? Meu muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Isaac Caldeira. Cumprimento Vossa Excelência, o presidente dessa casa, Rafael Nix, todos os companheiros da mesa, diretora, a todos os nobres companheiros vereadores, cumprimento a todo o nosso público presente, todos os funcionários dessa casa. Aqui, primeiramente, eu agradeço ao nosso Deus por dar vida e saúde para nós. Estamos aqui mais uma noite dentro dessa casa, falando com o nosso público, falando com a nossa população. Eu quero dizer, começo as minhas palavras, dizendo que eu acho que tem que acabar com a pouca vergonha de promessas políticas dentro do nosso município, onde umas pessoas são favorecidas, outras são penalizadas, porque a gente via no passado, onde tinha sim alguns vereadores que compunham aqui as nossas cadeiras dessas casas, e nesse mandato nem candidato a vereadores foram, com proposta de salários altos, e estão aí já trabalhando aí dentro do município. Eu acho uma vergonha onde nós, vereadores, que dedicando o nosso trabalho, nós só ganhamos apenas R$ 1.500. E aqueles que não elegeram, não participaram da política, aqueles que pulam de galho em galho, estão aí ganhando o salário de R$ 5.000 aí eu acho um absurdo isso, população. E muitas coisas a gente tem que falar ao nosso público. Talvez muita gente fala assim: os vereadores Isaac, ele fala o que quiser, mas eu não tenho medo da verdade. Eu aprendi a verdade com meus pais desde a minha infância. Eu sempre aprendi a verdade e vou sempre trabalhar com a verdade, com a honestidade que eu tive na minha vida. E dizer também que esses dias eu fiquei sabendo onde tiraram ali a gratificação dos motoristas que puxam os estudantes, que saem aí 5 horas da manhã puxando os estudantes, volta aí, só vai 6 horas da tarde, volta meia-noite. Eu, esse vereador, na gestão passada, tive uma reunião com esses motoristas, onde pedia isso à prefeita municipal no passado, ex-prefeita, e atendeu o meu pedido e tem passado uma gratificação para esses motoristas.
motoristas na época de R$500. E hoje já tiraram a gratificação desses motoristas, deixando ali com R$1.500, tirando os R$500, eu acho um absurdo. Talvez sala que esse vereador fala demais, onde tem uns lá ganhando um salário alto, sem trabalhar, com apenas 20 horas semanais, ganhando salário de 5, 6 mil reais, e aqueles que trabalham, que lutam, ganhando aquela mixaria. Mandaram aí, esse dia, alguns funcionários ganhando aquele salário pequenininho, e agora eu fiquei sabendo que já contratou mais funcionários de salário alto, contratou aposentado, recebendo salário alto. Então é muita pouca vergonha, eu falo, uma pouca vergonha. Tem que mudar isso no nosso município, parar com essas promessas e cumpre com algum e com outros não cumpre, chuta os pequenos e favorece os grandes. Isso eu acho uma pouca vergonha. E dizer também que eu estou aqui hoje, quero agradecer o nosso companheiro Pretinho, que está nos ajudando aí, com um baixo assinado pedindo para não tirar o nosso médico, o médico cubano, que todo mundo sabe, do nosso posto de saúde, onde foi renovado o contrato com o governo para que os médicos fiquem até 2020 trabalhando para os municípios. E aí falta competência do prefeito municipal, do secretário da saúde, para que renove o contrato desse médico. Esse médico não está tendo custo nenhum para o nosso município. O município não paga ele, é o governo. Então, é o governo. Não dá aquele médico óleo para população. Não dá aquele trator a mãe. Não pode dar manifestação. Então, Patrício, como prefeito, ele tem a competência de quatro médicos. Por gentileza, eu vou pedir para a polícia retirar, por favor, por gentileza. Em cumprimento ao artigo 391. Obrigado, Pretinho. Obrigado pelas suas palavras, assim mesmo. É verdade. Isso aí, então, eu não sei o porquê quer tirar o médico, que é muitas senhoras, muitas pessoas parando a gente na rua. Estamos aqui com mais de 500 assinaturas para pedir que deixar esse médico. O médico é uma pessoa honesta, idônea, sem dar gasto para o município, onde tem pessoas aí, ganhando salário de 7 mil reais, sem fazer quase nada para o nosso município aí. Então, esse médico não dá custo nenhum para o nosso município. Eu acho um absurdo querer tirar um médico que não está dando prejuízo nenhum para o município. Onde aí o município só cede um lugar para ele morar e paga a comida do médico. Então isso é uma pouca vergonha, querer tirar um médico que está trabalhando bem para o nosso município, fazendo o melhor para a nossa cidade. Porque o povo quer, se tivesse alguma reclamação desse médico, aí falar, o município tem aí 17 médicos. Esses médicos são aprendizes, esses são estagiários aí no nosso município. Agora esse médico já tem o conhecimento do nosso povo. Muitas pessoas querem que o médico fique trabalhando na nossa cidade. Não tivemos nenhuma reclamação do médico. E dizer também que reclamações também de transporte, onde está aí, e sabendo que está aí um ônibus circulando, ônibus da autoescola, puxando gente. Será que é legal isso aí? Será que, como que na gestão passada não tinha isso, não precisava de estar outros aí ocupando o ônibus, partindo por fora aí, pagando o ônibus? Eu acho que dá bem sim para puxar o nosso povo. E dizer também que esse dia eu fiquei sabendo que só um sítio que foi buscar ali, um Uno, transportando, está aqui os polícias militares. Eu acho que tem que verificar isso, puxando 9 estudantes dentro do Fiat Uno, isso correndo riscos para os nossos estudantes, para nossas crianças. Não pode acontecer isso em nossa cidade. E tive reclamação também, porque nós estamos aqui, eu e esse vereador, não tenho medo da verdade. Eu já falei dessa vez, e não tenho compromisso com nenhum político, não tenho rabo preso com nenhum político. Fala assim, que lado você dá, Isaac? Eu estou do lado do povo, o meu partido é PVG, Povo de Valentim Gentil. Eu quero defender o nosso povo. Até o dia que eu puder, dentro dessa casa, eu quero estar do lado do povo, do lado da verdade. E fiquei sabendo esses dias, reclamações de um senhorzinho, não vou aqui citar nome, que teve alta ali em Jales, 1h da manhã, e deixou esse coitadinho lá até às 7 horas da manhã para buscar. Isso eu acho um absurdo, meu povo.
Isso não pode acontecer em nossa cidade. Uma cidade hospitaleira, onde tem um povo bom, deixar os nossos coitadinhos, pessoa com problema de saúde, sofrer lá sentado num banco, ficar lá até às 7 horas da manhã para ser buscado. Então a gente está aqui para cobrar, o povo cobra, a gente vem cobrar também. E fiquei sabendo também, essa semana, onde vai ter aí, diz que a festa do peão na nossa cidade, onde que eu acho também cobrar do nosso povo. A população sabe a situação que está passando no nosso país, o nosso município. A gente vê várias indústrias fechando as portas, pessoas desempregadas, e querer fazer uma festa do peão, mesmo entrada franca já está difícil para o povo, para levar os seus filhos lá, gastar, porque lá é um absurdo, cobra preço alto lá na festa do peão. E agora vai sim cobrar a festa do peão do nosso povo, quebrar a tradição da nossa cidade, cobrando a festa do peão. Aí disse, tá, permanente, começa R$45, mais uma família que é um pai e uma mãe e 2 filhos, ali são 4 pessoas, já são R$180, e na crise que estamos passando, e talvez aí a pessoa não tem condições de ir lá. Então eu acho isso uma pouca vergonha, enquanto a gente vê outros municípios, aí fala assim, não, ele não está conseguindo dinheiro, mas a gente sabe ver outros municípios da nossa região, município pequenininho, que está conseguindo verba assim. A gente viu ali Macedônia, uma cidade pequenininha, muito mais pequena do que Valentim Gentil, conseguiu lá já R$500 mil, já do Ministério do Turismo para a festa lá em Macedônia, de entrada franca para o povo. A cidade de Popunina também, fiquei sabendo que o prefeito de lá já conseguiu também, e o daqui não conseguiu nada. Agora fala que é uma empresa terceirizada para tirar das costas, para falar que é a empresa que está cobrando do nosso povo, e sendo que juntamente com a administração. Aí fala assim, então tem aí a comissão de festa do peão. Então não precisa nem comissão de festa, sendo que é tudo terceirizada. Então isso eu acho que é uma pouca vergonha, cobrando do nosso povo, daquelas aí falam um dia de graça, mas lá para cobrar quilos de alimento. O nosso povo está precisando, tem muita gente, muita família passando dificuldade, precisando de alimento, Então, eu quero dizer que eu acho um absurdo isso. São essas só as minhas palavras, senhor presidente, já terminou meu tempo. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Eu só queria aqui fazer uma ponderação em relação que todos os nobres vereadores desta edilidade têm um preciso compromisso com a democracia. E eu, como chefe do Poder Legislativo, tenho que seguir rigorosamente o regimento interno desta Casa de Leis. E o artigo 391 ele é muito claro. Ele fala assim: o presidente da Câmara solicitará a saída ou determinará a retirada pela força policial de qualquer assistente cujo procedimento contrariar as disposições deste capítulo. Parágrafo único. Na iminência de tumulto, o presidente poderá suspender ou levantar a presente sessão. Eu não quero que isso aconteça, por isso que eu tinha feito essa explicação, essa explanação antes dos oradores falarem no público, para que a gente não tenha que tirar ninguém aqui preso. Ficaria uma situação muito ruim. Eu tenho certeza que nenhum parlamentar desse legislativo quer cometer tal ato, mesmo porque nós estamos celebrando aqui um ato democrático, onde a soberania popular ela tem todo o poder. Era só essa uma breve explicação regimental. Com a palavra, nobre vereador Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os amigos vereadores dessa Casa de Leis. E ali, em nome do DEI, cumprimentar todo o público presente. Senhor Mané Venturino, seja bem-vindo. Fazia tanto tempo que não vinha, né, senhor? Que seja muito bem-vindo a essa casa. O nosso café está servido a hora que o senhor quiser vir beber. E dizer, começando
as nossas palavras, agradecer, parabenizar o nosso povo de Valente Gentil, mais uma vez. O diretor de esporte, Gilmar Sobrinho, junto com a Associação Comercial, com o vereador Hilário, junto com o Luquinha, empenhado e engajado todos os outros novos vereadores para fazer o nosso primeiro campeonato. Fazia-se tanto tempo que não tinha o campeonato, pedimos para o nosso povo um pouquinho de paciência com a reforma do nosso campo municipal, ele vai vir, tá? Então deu 13 times, tendo mais de 300 atletas envolvidos nesse engajado nesse campeonato. Então agradecer aqui a parte da diretoria do esporte, junto com a Prefeitura Municipal, junto com a Câmara Municipal, para que esse evento seja conquistado. Dizer também que o Isaac, ele disse umas coisas que eu não tenho também esse lado fanatismo de política, porque é esse ou aquele, a gente não vai poder falar aquilo que é justo e aquilo que é certo. Também concordo, Isaac, eu também acho um absurdo ter que ficar 1 hora lá, 1 hora, 6 horas, pelo que você falou, um paciente esperando. Basta que nós fizermos uma ouvidoria, que coloque uma telefonista, que deixe a par mesmo, porque a gente sabe que é difícil, alguma coisa deve ter acontecido para que a ambulância não foi buscar de imediato. Então, te dou essa pessoa que fez a reclamação a você, sou solidário a você, para que isso não aconteça mais com nenhum ser humano da nossa cidade. E dizer também para a nossa polícia militar que o Fiat Uno ainda busca os alunos. Eu quero dizer que esse Fiat Uno já passou até na TBT, esse Fiat Uno. Faz mais de 3 anos que esse Fiat Uno vem carregando alunos e estudantes. Então, por isso que vamos pedir para o prefeito, encarecidamente para o prefeito, para que ele deixe esse Fiat Uno no seu devido lugar, para que seja lá junto com a SUSEM, lá junto com o setor social, mas pedir, por favor, que não carregue mais aluno nesse Uno, que corre o mesmo risco, que venha transportar nossas crianças para a nossa escola com segurança e colocar 8 ou 9 alunos. Isso eu já vivenciei, eu já vi esse micro-ônibus rolando, faz 2 anos que esse Uno vem rolando para a nossa cidade, carregando nossos alunos. Então aqui eu faço um pedido nessa tribuna, junto com o prefeito, ele deve estar, ou seja, ele não deve estar, mas vai saber da nossa própria boca, junto com os vereadores, os demais 8 vereadores, para que deixe esse Fiat Uno, para que não rola mais buscar criança. Dizer também, com tantas indicações que foi feito, que os nossos vereadores vem fazendo, o Fabiano, que é um dos políticos mais inteligentes, que eu costumo dizer politicamente, ele fica quietinho, mas sempre dá a jogada certa, e dizer da nossa Câmara que precisa ter a vigilância, e nós vamos conseguir, Fabiano. Nós vamos conseguir, nós vamos na Brasília, se Deus quiser a gente vai conseguir, para que traz mais segurança para o nosso povo. E dizer também aqui, esse abaixo-assinado, eu confesso para você que eu não sabia que estavam fazendo abaixo-assinado do médico cubano. Eu não vou nem me opinar sem saber inteiramente do assunto, mas eu vou procurar saber por que estavam fazendo isso com o médico, ou por que não está fazendo. Eu pretendia, acho que foi o Pretinho, você citou o nome do Pretinho, para que o Pretinho, antes que ele fosse atrás de fazer um abaixo-assinado, nós temos 9 vereadores. Os 9 vereadores estão para ouvir o nosso povo. Ele está aqui para ouvir qualquer reclamação, sugestão, ideia que tiver. E se tivesse que procurar a gente, 9 vereadores, qualquer um dos 9 vereadores está aqui, eu tenho certeza que a gente ia até o secretário da Educação, da Saúde, para saber o porquê que está tirando. E não já ir fazendo um abaixo-assinado e dizendo que vai tirar. Eu sei, ao menos a gente ouviu uma explicação do secretário, que aliás a qual eu quero dizer que ele ganha muito bem para exercer aquela função, então ele tem que dar explicação sim para a nossa Câmara, principalmente para o nosso povo, daquilo que está acontecendo. Não sou de passar a mão em cabeça de secretário nenhum, como foi feito lá atrás. Quantas vezes, hoje, Isaac, você disse uma palavra e é verdade. Hoje está melhor ser amigo do rei do que o rei. O salário de vereador R$ 1.500. Hoje está compensando ser diretor, que ganha 4 ou 5 mil. Então, quer dizer, nesse fundamento você tem razão. Mas dizendo que hoje salários que ganham 4 ou 5 mil, que são dos assessores, lá atrás era de R$ 7 mil. Então, quer dizer, foi baixo a referência, mais uma vez, para que se contratasse esses assessores, que aliás também a gente tem que cobrar, tem que trabalhar mesmo, os secretários, os assessores têm que colocar. Eu acredito que todos os secretários, todos, eles estão tentando fazer o melhor de si para que entender. Só que ainda, infelizmente, pegamos o nosso município numa situação do país que era vinha se carregando. E para chegar ao ponto que chegou, nós não temos que reclamar,
mas também a gente não pode ouvir que nós não estamos fazendo, nós não estamos olhando, que a gente está olhando, a gente está correndo, a gente está buscando. E eu acredito que o ano que vem a nossa festa vai ter que ser de graça, porque não tem como hoje o nosso município, a situação que está, eu defendo o luto. Eu não vou em todos os dias na festa, porque se eu for na minha casa é 7 vezes 5, 350. Eu não tenho esse dinheiro para dar todos os dias com a minha família inteira. Só que infelizmente, no momento que estamos passando hoje, foi a solução que o prefeito municipal ele encontrou de fazer a festa. E não vai ser eu que vou criticar a nossa festa do peão, porque eu sei que também não tinha, mas eu concordo, a nossa festa tem que ser de graça, mas quando se tenha o recurso cabível. Então fica aqui, Miltinho, parabéns Miltinho pela sua indicação, desculpa das falhas ali, tem que mesmo olhar para a nossa educação, para a nossa escola com mais carinho, e dizer para o nosso povo que eu estou aqui, qualquer vereador que estão aqui, nós somos representados, aqui nós não queremos criar situação, oposição, de maneira nenhuma. Eu já chamei o Isaac para fazer parte de todas as nossas reuniões que tiver, quero trazer ele para junto com a administração, para que ele veja, e talvez não acreditam aquilo que estão falando lá fora, que possa ser verdade. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, só mais um pouquinho que eu peço para aqueles que estão descontentes. E esses acordos, esses arranjos políticos, isso aconteceu desde 1930, quando ainda meu avô estava para nascer. Então, infelizmente, é um que venha carregando esses acordos políticos, que no futuro, um dia, se Deus quiser, a nossa geração, ele há de ser quebrado. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Com a palavra o nobre vereador Rafael Nilson. Eu peço a descompatibilização da presidência da mesa diretora, passo ela a sua excelência o vice-presidente vereador Ezequiel, para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero aqui primeiramente cumprimentar Vossa Excelência, o presidente dessa mesa diretora, meus companheiros, o nosso primeiro secretário, o vereador Sérgio Ladeira, o segundo secretário, o Lucas. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, o Isaac, o John, o Hamiltinho, o Fabiano, o Hilário, parabenizar todos os nossos parlamentares que têm feito um esforço grandioso e a população pode contemplar isso na leitura das indicações que Vossas Excelências fizeram, sempre visando o interesse da coletividade. Quero aqui cumprimentar todo o público presente, em nome aqui do meu amigo Zé Roncolato, que já foi vereador nesta casa, funcionário público deste município, sempre servindo a nossa população, que o público se sinta cumprimentado pela sua pessoa e pelo que você representa para a nossa cidade. Quero parabenizar todos vocês que estão aqui no plenário, contemplando esse espaço democrático, onde a divergência de ideias ela é totalmente natural e faz parte da nossa vida republicana. O Brasil está passando por um período onde as nossas instituições elas estão sendo passadas a limpo. Então é muito importante que a população procure a participar e cobrar dos vereadores, porque ele é o legislador que fica mais próximo da nossa comunidade. Primeiro eu gostaria de fazer aqui alguns esclarecimentos em relação a uma decisão assinada por mim, por uma medida de uma portaria, onde eu concedi a função gratificada para os servidores desta Casa Municipal. O que ocorre, na verdade, é que fizeram um abaixo assinado, escrito inverdades, e lá falava, e a pessoa que estava promovendo essa manifestação, falava que os vereadores desta Câmara Municipal tinham dado um aumento de 50% para nós mesmos. Isso é uma inverdade, não existe, não tem como, porque a Constituição da República Federativa do país, que é a Carta Magna, a lei principal, não permite com que os vereadores que estão na gestão atual votem para a aprovação de vossos próprios salários. Só pode essa medida ser votada por uma legislatura subsequente, assim como determina o texto constitucional da lei. Outra questão também
Isso não foi remetido ao plenário, é uma portaria, porque é uma prerrogativa da presidência da casa, porque na verdade o que foi posto é que nós deveríamos então realizar um concurso público. Se a Câmara realizar um concurso público, vai onerar muitos cofres da nossa administração. Ou se eu tiver que fazer novas contratações, vai sair muito caro para o erário público. Então, para contrapor essa situação, eu decidi que nós então colocaríamos a função gratificada para os nossos servidores, que tanto trabalham e se dedicam de forma muito árdua para defender os interesses da nossa comunidade. Agora, o que eu mais fiquei surpreso e surpreendido, eu quero chamar a Maria, que é servidora desta casa. Maria, por gentileza, eu queria que você atentasse ao plenário, por gentileza. O que eu fiquei abismado, viu, Maria? Eu quero aqui te cumprimentar. Porque eu estava viajando para São Paulo e eu recebi 7 ligações privadas. Eu não atendo privado, porque quem liga privado para mim é bandido. Eu acho que se a pessoa tem brilho, ela liga do número que está cadastrado o CPF dela. Bom, mas como tinha uma insistência desse número me ligando, eu falei, vou atender, possa ser que alguém tenha bloqueado o número no site. E aí a pessoa do outro lado da linha me indagava o seguinte: ora, presidente, você está dando 30% de gratificação para Maria, e eu sou branco e nunca tive 1% de gratificação e nunca trabalhei na prefeitura. Você tem que tirar essa gratificação, porque a Maria, ela é preta, ela é pobre, ela não serve de base, ela não merece isso aí. E eu fiquei extremamente indignado. E vou levar isso ao conhecimento da autoridade policial para que nós possamos descobrir o número privado que ligou no meu celular, para que esse tipo de injustiça vergonhosa nunca mais ocorra. Você sabe por que, Maria, isso está acontecendo? Porque você não tem sobrenome de político importante da cidade. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você não é parente, não é filho de empresário. Isso está acontecendo porque você é uma mulher honesta, trabalhadora, leal aos seus interesses, aos interesses dessa cidade. Mas como você é pobre, como você não mora em mansão, como você não é parente de ex-prefeito, como você não tem ligação na linha colateral do DNA com nenhum vereador, aí você é pobre, e aí eu tive que ouvir isso numa ligação que é uma coisa absurda. Mas Maria, pode ter certeza de uma coisa: eu vou até a última instância do judiciário, da polícia, porque esse tipo de preconceito racial nós não podemos tolerar, porque é uma tentativa vil, absurda, de querer contestar quem trabalha. A Maria ganha gratificação porque trabalha, é uma mulher honrada, honesta, séria. Nos poucos dias que eu estou à frente dessa presidência da casa, sei do compromisso que ela tem com essa cidade. São mais de 22 anos de serviços prestados ao povo de Valentim Gentil. Agora, no mandato anterior, o que eu acho engraçado isso, é que no mandato anterior, os parentes da prefeita ganhavam 100% de gratificação sem trabalhar, não trabalhava. O Isaac falou aqui, mas o irmão dele, por exemplo, o Pavão, ele ganhava um absurdo no Rio de Janeiro. Eu nunca vi esse homem trabalhar na vida. Agora a Maria trabalha, e porque ela é preta e porque ela é pobre, segundo a ligação que eu recebi, não pode ganhar gratificação. Maria, fica tranquila. Fica tranquila, porque eu estou contigo. Eu estou contigo e não abro mão. Essa será uma presidência democrática que vai, sem dúvida nenhuma, valorizar os servidores desta casa, porque trabalham de forma séria. E eu sou testemunha ocular da tua história. Sou testemunha porque tenho contemplado disso. E segundo a lei número 9.459, de 13 de maio de 1997, que fala assim no seu artigo 1º: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, isso é crime. Se alguém, ou algum partido político, ou alguma liderança te desrespeitar, você encontra em mim um cidadão, nem falo na autoridade de presidente da casa nem de vereador,
encontra nenhum cidadão que vai lhe defender em todos os momentos, porque isso é um absurdo. Em pleno século XXI, no ano de 2017, uma coisa absurda dessa aconteceu. Então eu gostaria de dizer, para quem tem passado informações equivocadas, erradas, tentando levantar o público quanto o poder legislativo, que antes de assinar qualquer papel, qualquer documento, tem que primeiro ouvir a outra parte, porque talvez esteja assinando um documento e a gente nem sabe se o fundo disso é preconceituoso ou racista. Então nós temos que ficar muito atentos enquanto isso. Essa semana passada eu estive na Assembleia Legislativa do Estado, visitando várias autoridades, e os deputados eles estão extremamente dispostos a colocar emendas parlamentares no município. Conversei pessoalmente com o governador Geraldo Alckmin. O governador, inclusive, sinalizou de receber os 9 vereadores dessa casa numa audiência no Palácio dos Bandeirantes, para que nós possamos deliberar com o governador, e ele imediatamente vai fazer um despacho de verbas para o município, porque nós sabemos que a situação da nossa frota é uma situação precária. E isso não é culpa da administração atual, porque não faz nem 2 meses que nós estamos à frente do Executivo e do Legislativo. Na verdade, isso é uma herança maldita do fruto da corrupção que a legislatura passada trouxe para essa cidade. Então, na verdade, nós temos que prestar muita atenção. Atenção naquilo que assina, coloca a caneta, a assinatura, porque ali fica digital. Então aqui fica o meu protesto, o meu profundo repúdio e a minha veemência luta contra qualquer tipo de preconceito racial. Obrigado, Maria, pela atenção. Bom, para finalizar o discurso, nós saímos numa comitiva hoje de madrugada para Brasília, onde nós teremos audiências com senadores, com deputados federais, sempre no intuito de defender os interesses da comunidade. Eu agradeço ao público presente por estarem todos aqui. É uma honra ter vocês como participantes do nosso mandato. O Lucas falou uma coisa extraordinariamente inteligente. Ele falou assim: olha, quando eu ia pedir o voto, eu não pedi o voto, eu falava para a pessoa participar do meu mandato. E que essa mensagem que o Lucas me transmitiu, que ela possa ecoar no espírito do legislador quanto à matéria elucidada, para que o parlamento possa, de forma séria e respeitosa, atender os reclamos e as necessidades do povo valentinense. Meu muito obrigado a todos. Ordem do dia. Verificada a existência de quórum regimental, passamos à deliberação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Item 1. Ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata anterior. O vereador Sérgio Ferreira Dias pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e, portanto, coloco o pedido em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Havendo a concordância de todos, está em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam como estão. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Antes do encerramento, eu agradeço o comportamento democrático e o ordeiro da população e agradeço também o comportamento dos nobres vereadores. Fiquem certos que esta Câmara Municipal sempre vai vigiar e sempre vai trabalhar pelos interesses do progresso desse município. E reiteramos também o nosso compromisso com as manifestações de ordem pacífica e educada. Eu agradeço profundamente a participação de cada cidadão valentinense durante essa sessão. O encerramento. Nada mais havendo a tratar, solicito aos nobres vereadores que se levantem, dando graças a Deus, declaro encerrada a presente sessão.